Será que você já olhou para o mercado, assim, já contemplou essa carreira de escritor e viu como tem pessoas se dando muito bem e gente bombando e gente ficando assim milionária, best-sellers, né, e tal? E por outro lado, uma massa de escritores, né, 99% que sabe e tal, né? Será que você já passou por essa, assim? Será que você já considerou que você era o problema? Que a pessoa tinha que nascer um gênio, que a pessoa só nascendo de novo, né, pra ser mesmo, chegar lá, né, às vezes até ser mais dedicado, assim, fez curso, investiu em curso, descobrindo estrutura de 3 atos, jornada do herói, seguindo essas formulinhas e apesar de até você ser disciplinado ali, de você ter a perseverança, vai, faz, segue a rotina de escrita, mas acaba ainda empacando, encalhando, chegando em resultados que você percebe assim que, né, que não chegou lá de verdade. Quando vê, tá desistindo, né? Aí às vezes até depois volta a escrever de novo, vai na base da motivação, né? Na base da, tô sentindo que eu consigo, tá na base da crença forte, da motivação, né? Não é só motivação, também propósito, né? Beleza, meu propósito de ser escritor, eu quero colocar minha mensagem no mundo, eu quero transformar a vida das pessoas, quero escrever grandes roteiros, quero escrever grandes livros, quero impactar as pessoas dessa forma que eu também sou impactado e tal, mas aí sempre vai encalhar nesse como. Como é que faz? Né? Rotina de escrita. Estrutura de 3 As, jornada do herói, gênero, beats, né? Story beats, plot twist, né? Você tem todo esse lado do marketing do escritor, você tem todo o lado de networking com publicação, com editores, com toda essa coisa. Tem o lado da disciplina de manter o lado profissional, né? Tem tudo isso, né? Tem o brand do escritor que vai daí na rede social e tem que saber vender, tem que tal. Beleza, né? Mas aí tem o lado de escrever a história, tem o lado de construir a trama, tem o lado de construir os personagens, aí até quase escrever o dom da escrita, né, que não entra em jogo quase em muitas dessas coisas. Aquele momento sagrado de, eu vou fluir aqui na minha escrita, né? Quero ser escritor, não vejo a hora de estar aqui surfando no flow aqui, o personagem fala a frase exata, uma coisa acontece perfeita depois da outra e eu não vou ter que jogar nada fora, né? Eu não sei se você se identifica com isso, mas acho que uma das piores sensações e uma das coisas que leva a essa desistência é a sensação de eu ter desperdiçado, não só desperdiçado tempo, mas ter desperdiçado aquela inspiração. Porque, beleza, tive a inspiração aqui, é a primeira etapa, né? Inspiração quase todo mundo tá tendo o tempo inteiro, né? Eu sonho em ser escritor, eu tenho aqui minhas ideias, tô tendo minhas inspirações. Então, o momento auge do escritor é aquele momento que você tá fluindo, tá tudo sendo perfeito e você não vai desperdiçar aquela criação. É tão difícil, né, ter a inspiração e daí sentar com a inspiração e escrever aquela inspiração e ter aquele flow. Quando eu tenho a sensação de, nossa, consegui escrever a inspiração. E aí, não vai para lugar nenhum, vou ter que jogar fora a inspiração, engavetou. No máximo, vira uma referência para bota lá, entre aspas, no meu portfólio, bota na minha pasta lá da gaveta. Um dia eu posso me inspirar falando, que bonito, olha o dia que eu escrevi isso, que lindo, né? Que legal que eu consegui capturar. É quase um poema ali, né? Aquela coisa de uma narrativa mesmo, que eu quero escrever uma história que comece e vai e te engaja e faz que nem um profissional mesmo. E não adianta eu daí. Outro dia eu tive outra super inspiração e consegui escrever uma outra coisa e tô indo nessa coisa de escrever inspirações e tal. Não vai amarrar uma coisa na outra. Esses pedaços soltos aqui, depois eu tento escrever uma história mesmo, é uns pedaços soltos que não vai necessariamente ter coerência, ter coesão. Tinha meu trabalho de poesia, mas quando eu quis escrever meus livros, que era com base numa certa ideia, uma super ideia, uma vivência que eu tive, eu queria que aquilo virasse um livro. Aí eu fui escrevendo e ia colocando aquelas inspirações e no final de um aglomerado ali de inspirações eu quis chamar aquilo do meu livro. Já dava umas 100 páginas, é meu livro, né? Beleza. Então, naquela época, eu fui lá e fiz a primeira totalmente artesanal, assim, né? Já fui direto na gráfica. Mas foi super legal, imprimi meu livro, viajei com esse livro para lançar ele lá no festival de música, que eu gostava desse movimento da música, ainda gosto, né? Enfim. Mas aí lancei lá de uma forma totalmente roots, né? Do meu jeito e tal. Eu vou ser escritor, significa que eu coloquei o negócio num papel aqui, imprimi e passei pra frente, já sou escritor, né? Beleza. Era meio amador, né? Foi legal, mas foi o primeiro. Depois foi amadurecendo,
quis escrever mais um. E quando eu tive uma grande inspiração, que eu fui querer escrever meu segundo livro, né, já tinha tido aquela primeira experiência, né, agora estava um pouquinho mais ambicioso, mas não era assim não era uma obra de ficção tradicional. Entendeu? Eram as minhas reflexões e cada capítulo meio que era uma brisa e, tipo, é super legal porque era a vivência que eu tava tendo e os aprendizados que eu tava tendo, então não era só uma coisa puramente cerebral, assim, e vivendo essa vivência de estar escrevendo meu livro, né? Mas aí, beleza. De novo, eu passei por esse processo, eu quis me autopublicar, já tinha tido a primeira experiência, então a minha segunda autopublicação foi uma coisa mais estruturada, eu fui através da editora Scortetti, que é uma pessoa mais profissional, assim, na produção de um livro, né, para criar um negócio com uma cara legal, só que era autopublicado, né, então eles eram uma prestadora de serviços, né, eu ainda tinha a crença de que para ser escritor bastava meu livro estar no mundo, assim, né, ter escrito e ter saído, né, eu achava que autopublicar na raça, por conta própria, eu mesmo criando o texto, eu mesmo montando tudo, eu mesmo quase diagramei, fiz tudo por conta própria, né? Então, busquei um capista, fiz um negócio, ficou super legal o acabamento, fiz uma revisão muito legal também do meu texto. Eu classifiquei como literatura brasileira, mas ainda não tinha maturidade de entender, assim, o mercado, tanto, né, da ficção e dos gêneros, então eu não estava dentro de uma literatura de gênero, né? Não era detetive, não era romance, não era horror. Era uma coisa que hoje eu já entendo que é mito pessoal, é um subgênero da autobiografia, assim vai, né? Só que era bem freestyle, né? Então, depois dessa outra, eu ainda tive uma outra obra que era super, assim, também reflexiva, transcendental, já bem inspirada na Clarice Lispector, no Água Viva, nessa coisa de fluxo de pensamento. Mas a minha ambição já estava, assim, eu já tinha noção que não era exatamente isso que eu estava. Foi muito importante na minha história do meu desenvolvimento pessoal e também na minha expressão como escritor, mas eu fui entendendo que, assim, na verdade eu queria contar histórias de um jeito mais tradicional. Queria contar história de ficção. Queria escrever a história do mercado. Não é que necessariamente, assim, fosse uma coisa que, eu quero vender e quero ser um cara mais comercial. Mas eu entendi que não. Eu quero contar histórias dentro do formato. Quero usar essas minhas brisas toda aqui para contar uma história que possa ser um livro, que possa ser um filme, que possa, né? Uma história com personagens e toda essa coisa. E aí começa uma nova fase. Eu comecei a tentar escrever ficção mesmo. Só que eu não sabia que eu tinha que preparar o negócio antes, né? Sabe? Eu não sabia que tinha estrutura que você tinha que criar, que tinha estrutura narrativa, trama, toda essa coisa, né? Então eu achava que escrever um livro era você sair escrevendo, sair contando, e aí eu fui escrevendo, fui contando a história, tive uma visão de uma cena lá, que os personagens na cena, e criei a cena. Se estivesse canalizando quase ali, o negócio já pronto. Me esforcei aí para criar outras cenas, daí depois escrevi o que seria mais o clímax da história. Fui tentando, fui indo atrás, mas aí o que aconteceu? Chegou uma hora, aquele monte de peças ali eu não entendia na época, mas aquelas peças soltas, elas não formavam mesmo uma história mesmo, entendeu? Eu poderia hoje em dia falar, vamos tentar criar uma premissa de verdade para isso aqui, criar um princípio aqui de verdade, criar uma trama. Como que seria isso uma trama? Isso aqui é detetive? Isso aqui é ação? É crime? Tal. Né? Trabalharia? Daria. Né? Só que na época, para mim, isso não fazia a mínima ideia, né? Então, basicamente, empacou a ideia. Chegou uma hora, empacou, me dediquei talvez mais de um ano ali com aquela coisa e buscando canalizar a inspiração e tal, mas a história no fim não se realizou, me deu uma grande frustração, vamos dizer assim, né? Sabe, chega uma hora que você começa a entender que, tipo, primeiro você tem que ficar relendo tudo para tentar voltar naquele flow daquela inspiração que você tava, porque se o flow não manter, meio que vira outra coisa. Então eu tinha que tentar resgatar o flow original para daí tentar lendo a história, daí relia tudo para tentar entrar, para daí continuar. Porque ao longo dos meses, né, pô, a gente vai tendo outra, vai mudando a sensação, né? Sabe, é difícil você manter aquela mesma coisa ali. Então, aí, putz, no fim das contas mudou o flow, já passou um semestre, baita produção, já devia ter muito ali, talvez 100, 200 páginas e tal. De certa forma, chegou uma hora que deu uma frustração disso aqui não vai dar certo, tal. Eu entendi que melou ali, miei a ideia, entendeu? Eventualmente me conformei, assim, engavetei o negócio. Meio que desisti, né? Tipo, porque tava jovem ali me dedicando e trabalhando e todo o tempo livre ali, tentando escrever, né? E depois de 200 páginas e perseverança, pô, não é só disciplina, não resolve, entendeu?
desiste, né, de ser escritor, vamos dizer. Beleza, né? Passou um tempinho assim, até que renovou minha brisa, e eu comecei a acreditar em mim mesmo de novo, acreditar que eu podia tentar escrever de novo. Sei lá, assisti algum filme muito bom, fiquei inspirado de novo, entendeu? Li um livro muito bom, falei, pô, olha só, que insustentável leveza do ser, meu Deus, que sonho, entendeu? Pô, eu tenho umas ideias, né? Eu sou capaz, eu sonho com esse negócio. Tipo, eu entendo do que eles estão falando, eu poderia criar o meu próprio, né? Poderia, pô, legal, né? Depois vinha com outra ideia, começava de novo, empacava de novo. E sabe, depois que eu desisti, meio que aquela, sabe, eu não quero mais necessariamente resgatar aquela obra. E beleza, isso deve ter se repetido umas 3 ou 4 vezes, que eu passei por esse processo de, eu acredito, aí começa a escrever, aí vai, busca e tal. E aí uma hora percebe que, não, isso aqui não tá funcionando. Ixi, eu não sei como é que funciona. Ixi, tal. E aí, já na terceira, quarta desistida de ser escritor, depois, né, eu fui entender uma coisa, assim, que eu tinha muito um discurso para mim mesmo, de que não dá para ser escritor no Brasil. Sabe? Que o Brasil, o mercado de escrita do Brasil, blá, blá, blá. Não dá para ser escritor no Brasil, o público brasileiro não lê, todo mundo só consome coisa de gringo, as editoras só publicam o gringo no Brasil, porque o cara já vendeu 300 mil cópias lá fora, então tem que ser um negócio hiper comercial e tal. Não sabia que não é porque é hiper comercial, é porque é o que o público consome, entendeu? Essa falácia de que, livro comercial ou livro que é mais conceitual, experimental, que não vende, vamos dizer assim, sabe? Não. O público consome o que é bem escrito, cara. Entendeu? Super-heróis. Você vê muito filme de super-herói flopando total, entendeu? O que bombava? Bombou aquela fase lá da Marvel porque era bem escrito pra caramba, entendeu? Aí, então eu tenho que aprender, eu tenho que vender milhões de cópia lá fora pra daí ser publicado aqui dentro. Ixi, aí que eu falei assim, esse negócio de ser escritor não vai dar bom. Não nasci pra isso, esse negócio não é pra mim, não dá pra ganhar a vida com isso, então eu preciso aqui só continuar trabalhando, ralando o peito aqui, que aí, quem sabe, a escrita um dia vira um hobby, esse hobby que quando eu amadurecer lá na frente, que eu seja um ancião super sábio, quem sabe eu consigo escrever um livro que atende a minha ambição de ser escritor e tal. É a verdadeira desistência final, com aquela lógica derrotista ali de, o Brasil, tal, né? E aí, assim foi, né? Isso eu devia ter uns 30 anos já de idade, entendeu? Uns 10 anos atrás, uma década de tentando vários manuscritos, encalhando. Fui quem nunca, sabe, cada vez mais distante, assim, desse sonho de escritor. Isso deve ter sido, assim, lá para 2016, 2017. Deu uma luz no fim do túnel, que foi o quê? Eu tava vendo um vídeo no YouTube que o cara falava do Cavaleiro das Trevas, o filme do Christopher Nolan, né? O filme dos irmãos Nolan. Era uma análise do oponente do Cavaleiro das Trevas. E, milagrosamente, no meio desse vídeo, o cara mencionava uma obra que é The Anatomy of Story, a Anatomia da História, do John Truby. Deu para perceber que assim, ele fez a análise lá do Cavaleiro das Trevas e fez a análise dos oponentes do Cavaleiro das Trevas usando esse conhecimento desse tal de John Truby lá da Anatomy of Story. Mostrou o livro ali, a referência por um segundo ali no vídeo dele, mas eu fiquei esperto, assim, falei, e falava lá da oposição de 4 cantos, tal, Four Corner Opposition. Tinha sido usado no Batman essa forma de 3 oponentes, e a lógica lá que o tal do John Truby explicava no livro dele. E aí eu fiquei com isso, beleza, né? Aí ficou esse negócio, aí eu falei, pô, esse livro aí, hein? Tal, e fui atrás. E fui atrás, não era fácil de achar. Eu consegui encontrar um resumo na internet, assim, antes de eu conseguir ler o livro de verdade, só esse resumo que eu achei, já, sabe, falava ali das áreas que o John Truby abordava e tal, e que era totalmente diferente de estrutura de 3 atos e não era diferente de Jornada do Herói. Não era um negócio fixo, assim, que, sabe, um formatinho ali de uma formulinha. Entendeu? Não era uma pizza ali que o cara recortava em fatias e falava, tal, isso aqui é uma narrativa. Você percebia, só de ver o resumo ali da obra do John Truby, que era uma outra coisa, né? E aí beleza, aí fiquei só nesse resumo, assim, eu não tava nem entendendo direito que essa era a luz no fim do túnel. Mas aí começou a me cair a ficha, nossa, é verdade, hein?
se eu pensar uma nova narrativa usando aqui esses tópicos e tal, que o cara explica, tipo, já parece que dá pra fazer uma história de verdade, né? Passou um pouco tempo, mas esse negócio começou a me dar uma pulguinha atrás da orelha e tal, e aí não demorou. Uma hora eu comprei o livro Anatomia da História, eu vou até pegar aqui. Então, assim, esse aqui é o Anatomia da História, né? Deixa eu tentar. Não tem muito reflexo, né, gente? Mas enfim. Anatomia of Story, do John Truby, tá, né? Esse aqui já é a continuação, que é a Anatomia dos Gêneros, que é mais recente, né? Foi lançado recentemente. Mas enfim, né? Comprei esse aqui. Demorei, né? Mas comprei o John Truby e comecei, né? Aí quando eu li a Anatomia da História a primeira vez, né? Aí, sabe, tudo mudou mesmo, né? Tipo, que aqui o negócio, sabe, beleza, pra também não ficar aqui só em cima aqui do livro do John Truby, né? A sacada é que, assim, eu entendi que tinha um conhecimento, que é o conhecimento que os experts usam. Entendi que esse cara aqui, o cara, ele é o roteiro, né? Consultor de roteiros, que é aquele cara, o profissional que, sabe, o escritor, os roteiristas lá de Hollywood, no caso, né? Entendeu? Tá com problema no roteiro, eles vão atrás desse consultor de roteiro, que é aquele mestre dos mestres ali, que consegue olhar para o roteiro e falar, tá, ó, o problema tá aqui, o problema tá ali e tudo mais. E o John Truby, né, ele é famoso assim, né, como story doctor, conhecido como médico das histórias, né, o doutor da história, né, mas sabe, o médico ali das histórias, da narrativa. A Anatomia da História é considerada a Bíblia dos escritores, né, e o John Truby lá com milhares, né, dezenas de milhares de alunos que já passaram no hall dele lá, sabe, ele já serviu assim grandes estúdios da Disney e tudo mais, inclusive a Globo do Brasil. Então você vê aqui na contracapa do livro, ele fala, Disney e tal, e Globo é um dos clientes dele há muito tempo, do Truby's Writer Studio, né? Então, assim, esses alunos dele são best-sellers, são grandes roteiristas que estão, assim, trabalhando nas grandes, tal, né? Então, esse cara, ele é uma grande referência, e essa obra aqui, que é uma coisa que é bastante técnica por um lado, né? Mas aí, assim, o John Truby, ele já, através de entrevistas, né? Acabei decifrando um pouco como isso, né? Assim, que ele levou mais de 20 anos assistindo os grandes filmes. Ele era estudante de roteiro e cinema, né? Desde jovem, sempre foi apaixonado por isso. E passou 20 anos, né? Analisando as principais obras, as grandes referências, para deduzir de uma forma assim, de uma forma aristotélica, deduzir as técnicas. Então não é que ele criou da cabeça dele as técnicas, ele deduziu, sabe, tudo isso a partir das obras referenciais, das principais, dos mais aclamados, dos mais bem-sucedidos, tanto uma coisa para todas as narrativas quanto daí para cada gênero. Então, assim, quando eu comecei a me relacionar com esse conteúdo, realmente aí começou a vir a luz total. Começou, o sonho renasceu mesmo, assim. Pelo menos num sentido de eu perceber que eu era capaz. Eu perceber que, tá, não, se eu me dedicar nesse conhecimento aqui, é possível você se tornar um cara que manja mesmo das técnicas de trama, de coisa, de mundo da história, de personagem, de tudo isso, mesmo porque chega lá. E num negócio comprovado, que, sabe, o cara tem os alunos dele, sabe, você vê na contracapa também, ou no currículo lá do John Truby, ele atribui como crédito de alunos dele obras que vai assim de, sabe, Breaking Bad, Star Wars, roteiros Ratatouille, dentre vários outros, X-Men, sabe, roteiros dos alunos dele que já faturaram 15, 16, 17 bilhões de dólares lá de bilheterias. Então é um negócio que está ali. E os grandes estão ali estudando com o cara. Né? Recentemente ele fez uma expo, assim, escritores junto com o Joseph Campbell, né, que é do Jornada do Herói, Jornada do Mito, e um outro grande lá também. Então você vê que ele tá assim nessa cena, ele é um pouco mais jovem do que os. Já é meio vovozinho, assim, talvez tem 60, 70, né? Mas o Joseph Campbell eu acho que já é mais oitentão, né? Já é bem vovozinho, né? Então, o John Truby ele é esse criador, ele é o pai dessa nova poética, que é o conjunto assim de técnicas, de conhecimento, né, sobre como as estruturas de narrativa funcionam, como você criar essa narrativa profissional mesmo. E o negócio é comprovado pelos grandes escritores, sucesso de crítica e bilheteria.
né? E o cara tá na cena lá. Certo? Então, para quem é americano, para quem fala inglês, isso aí não seria tanto novidade. Só que o que acontece aí? O que rola? Pra gente aqui do Brasil, eu fui começar a entender isso e tal, que, nossa, realmente aqui no Brasil ninguém conhece, ninguém fala a anatomia da história, entendeu? Só o pessoal da Rede Globo lá, eles guardam muito bem o segredo. Lá eles manjam da técnica do John Truby, entendeu? A formação de sala de roteiro lá tem essa conexão, entendeu? Por isso que é bom, por isso que é mundialmente aclamado, por isso que é comercial, não é porque é comercial, é porque é bem escrito, entendeu? É competitivamente bem escrito. E beleza, isso foi, ainda era acho que 2018, eu comecei a estudar anatomia da história e comecei a criar novas ideias e já com um outro pé, né? Eu estava só começando a entender esse conteúdo, mas já estava me dando uma nova inspiração de novas ideias de história. Pela primeira vez eu entendi que eu tinha que querer estruturar a história, criar primeiro a trama, primeiro as ações fundamentais, primeiro o significado, daí eu ia redigir, seria meio que descrever, desenrolar essa estrutura que já estaria meio que pré-montada e tal. Eu entendi que você faz um trabalho de criar a estrutura, que é uma parte do conteúdo, né? A estrutura é conteúdo, e é um dos principais conteúdos, né? E as cenas é o conteúdo desenrolado. Eu entendi que tinha uma solução e eu comecei a me envolver com essa solução. E aí veio todo um questionamento: que são os meus dons, que são meus talentos, que a melhor chance que eu tenho de criar alguma coisa no mundo é eu estando envolvido com as minhas paixões, né? E veio um resgate muito forte o Alika escritor, o Alika que eu mexo com tradução, sempre daí fazia sinopse, fiz muito release, copy, texto. Fui trabalhando com 1000 coisas em relação à criação de texto, dava aula e tudo mais, mas essa coisa de escrever ficção ficou jogado para escanteio. E falei, não, eu preciso de uma coisa que esteja, sabe, preciso construir alguma coisa mesmo mais sólida que tenha a ver comigo. E resgatou essa noção de que eu nasci para ser escritor, sabe? E aquela coisa que eu falei disso, né? Assim, aquela falsa crença de que no Brasil não dá para viver de escrita. Só que de repente você tá vendo ali best-seller nacional, best-seller. Aí uma hora me caiu essa, peraí, gente, se tem best-sellers, entendeu? Toda semana continua tendo best-seller. Os livros continuam sendo vendidos milhões, bilhões de cópias, sabe? Tem best-seller. Então não é que não dá para viver disso, é que eu não tinha ainda, eu que não estava conseguindo. Teve um momento que até, sabe, isso doeu um pouco em mim perceber que, opa, peraí, não é que não dá, é que eu que não sei mesmo. Já tinha desistido e percebi que o problema não era no mercado, era em mim. Putz, grilo, entendeu? Beleza, mas isso foi antes lá da luz no fim do túnel. E depois de me iluminar aqui, tendo, né, o conhecimento e tal, entendendo que é possível, que o seu dominar essas técnicas aqui, é possível entrar no mercado mesmo, é possível escrever tramas profissionais que chega lá. Voltou o sonho de falar, não, tem a ver mesmo eu buscar isso, e agora que eu tinha uma noção do conhecimento, comecei a levar isso mais a sério. Tudo isso me levou ao que é o momento que eu tô hoje. Eu entendi que eu poderia trazer esse conhecimento para o Brasil, que só tem em inglês lá. Se você quer conhecer a anatomia da história, é só você ir comprar o livro. Tem versão digital, você vai lá ler, joga no tradutor lá, entendeu? Sabe, se você não entende inglês, compra o livro, joga no tradutor que você vai entender. Você vai dominar essas técnicas aqui e você vai estar apto a competir no mercado. Entendeu? De roteiro, de escrita, de revolucionar storytelling, até isso tudo se aplica com vários nichos que também mexem com storytelling, sabe? Publicidade, pedagogia, educação, tudo isso que mexe com a narrativa, né? Que a anatomia da história, ela realmente revoluciona isso, né? Você entende código dramático, você começa a entender de como criar narrativas impactantes, emocionalmente impactantes, né? Que tem um clímax que progride, toda essa coisa, né? Você acompanha aqui meu canal, entendeu? Você sabe como eu tô criando um conteúdo que eu quero trazer isso pro mundo, entendeu? Eu quero estar te agregando esse valor, eu entendo que eu sou um escritor brasileiro e que antes de descobrir esse negócio não tinha esse conteúdo, entendeu? A minha ideia é tentar popularizar esse conteúdo, é trazer a ferramenta, é empoderar a gente aqui, escritores e escritoras, né, nacionais, a trazer as nossas ideias, que a gente é muito criativo, entendeu? Mas falta as técnicas, falta essa formação que eu percebi que tinha lá fora, a galera lá fora já sabe, mas aqui a gente não sabe. Eu não tenho como eu vender a cópia do livro do cara.
Então é dentro de um curso e eu tô sempre fazendo referência aqui que é a obra original do cara, para eu poder só transmitir o conhecimento dele da forma mais pura aqui, entendeu? Sem botar água no uísque ali, entendeu? Sem adulterar. Eu tento traduzir mesmo os termos originais lá do John Truby, eu tento, sabe? Então, os vídeos que você assiste aqui no meu canal é a tentativa mais fidedigna de trazer esse conhecimento que realmente é o conhecimento tal. Mas o que está no curso, está no curso. Que não tem como não tem como eu plagiar a obra do cara, entendeu? Então, conhecimento tal e também é conhecimento pra caramba, né? E no curso tem a mentoria que tem o acompanhamento quinzenal, é exatamente para que o aluno vai desenvolvendo, né? Vai estudando, vai criando e também nunca empacar, não encalhar nunca, né? Então, estou sempre tirando dúvidas, estou fazendo esse acompanhamento, né? Então, assim, eu sou um amador com uma solução, tá? Por quê? Porque eu não sou best-seller ainda, entendeu? Eu tô aqui criando tenho minhas novas obras, minhas ambições e fazendo dentro aqui, usando o conhecimento, escrevendo dentro de um gênero já, entendeu? Descobri meu gênero, descobri que gêneros eu quero combinar com a minha história, toda essa coisa. Tô criando aqui minha história que, se Deus quiser, uma hora, sabe, eu vou falar, ó, gente, ó, meu livro aqui, vê se vale a pena e lê e me critica aí, entendeu? Vê se essas técnicas se eu apliquei legal. Mas até eu ser um best-seller, ou até eu ter milhares de alunos, que também ainda não é, tô nos meus primeiros alunos aqui, né, da Anatomia da História, para eu poder dar essa prova concreta social da minha parte, como mentor, né, e tal. E como escritor, para falar, ó, isso aqui é como os best-sellers, né? Eu sei que é, só que eu ainda não sou best-seller. Entendeu? Eu sei que eu posso e, se Deus quiser, a gente vai transformar aqui o mercado dos escritores, das escritoras, o mercado da escrita. Eu acredito muito que ele pode ser revolucionado, que a gente aqui, que nós, como, sabe, criadores brasileiros, a gente pode entrar numa nova esfera de qualidade, de profissionalismo para competir no mercado internacional. A gente vê como tem série brasileira na Netflix que os brasileiros estão entrando. A gente está nesse mercado e é uma coisa que, quando se escreve bem, não interessa se o cara é da China, da onde ele é, entendeu? Você vê best-seller coreano, o livro bombando, porque a versão em inglês viralizou e assim vai. Então, quando a gente sabe escrever narrativa de qualidade avançada mesmo, o negócio chega lá, tem uma abertura, porque 99% tá naquela coisa que a gente estava falando ali, batendo a cabeça na parede, com estrutura de 3 atos, com jornada do herói, fazendo um negócio genérico, fazendo um negócio amador, fazendo um negócio teimoso, fazendo do jeito que quer fazer. Então, assim, eu acredito profundamente, esse é meu sonho, né, de fazer a anatomia da história acontecer aqui no Brasil, para que a gente eleve o nosso nível de escrita a um nível internacional, que a gente possa competir, que você aí na sua casa possa se dedicar, né, sem desperdiçar mais a inspiração, porque você sabe como canalizar, você vai saber como pegar o germen, a semente da história e transformar numa história completa e tal. Você vê, tem outros vídeos aqui no meu canal, explora os vídeos do meu canal que eu falo disso também, a semente da história e tal. E vou trazer cada vez mais técnicas, conteúdos aqui para você. Mas hoje eu estava querendo contar um pouco a minha história, não só contar a minha história, mas ver se você se identifica com essa minha história de tentativa e erro, de desiste do sonho e volta, e desiste e volta. E de repente eu soube que eu tive um diferencial de ter descoberto o ouro. Por quê? Porque ninguém mais está falando disso no Brasil, não tem outro canal, não tem, eu pesquisei, ninguém sabe. Se alguém sabe, ele sabe lá no lugar dele. O pessoal da Rede Globo sabe e não tem ninguém da Rede Globo fazendo um canal de escrita criativa ou estrutura narrativa explicando isso pra gente. Porque senão a gente veria, estaria funcionando. Todos os canais, pelo menos até eu gosto muito, né? Eu pesquiso, tô sempre assistindo, né? Tem vários canais muito bons, mas ninguém sabe essa construção da trama, essa construção das camadas da história, da símbolo, temática, argumento moral, tudo isso da forma que o John Truby traz na anatomia da história, ninguém está trabalhando. Tem muita forma de abordar, mas está sempre em estrutura de 3 atos, ou 4 ou 5, que é uma variação da mesma brisa, né? E Jornada do Herói, que é uma jornada, é importante, tem seus plot beats, mas o John Truby ele explica e mostra, né, que ela é uma forma limitada, né? Ela é uma jornada de mito masculino guerreiro,
né, não resume todas as histórias, né, sabe? Isso é uma falácia também, entendeu? Que a jornada do herói, todas as histórias passam por aqueles plot beats, não é? Enfim. Então, assim, eu sei que eu descobri o ouro, e eu entendi que eu descobri o ouro, e eu entendi que não tinha isso no mercado brasileiro. E a minha ambição, né, é que a gente possa elevar o nível aqui dos escritores do Brasil e ser cada vez mais competitivo, e claro, ter uma comunidade né, a gente ter essa troca, tá sempre crescer juntos, evoluir juntos, né? Então eu dei toda essa volta para falar que assim, eu tenho sim o meu curso, eu tenho minha mentoria, que eu estou começando os primeiros alunos, né? Eu já consigo ver resultado, já né, é um conhecimento muito comprovado, então quando a pessoa começa a descobrir ali, ela fala, nossa, faz sentido mesmo e tal, mas ainda sou um amador com uma solução. Então, se você quer estar aqui na crista da onda, é um conhecimento inovador, é uma inovação no mercado. É um desafio de apresentar uma coisa que é sólida, é um negócio, tem seu desafio. Também você se tornar um escritor não ia ser qualquer coisinha, só que realmente aqui é as ferramentas do ofício. Então a gente descobre realmente as ferramentas do ofício e você vai ganhar confiança naturalmente, não só porque você vai perceber que é um conhecimento que só 1% realmente domina, mas você vai saber que é o conhecimento que é o que está sendo aplicado para quem está realmente chegando lá. Está sendo best-seller, está sendo publicado, está sendo contratado. Então, assim, eu sei que eu passei por toda essa transformação, eu sei que eu levei 10, 20 anos aí de bater cabeça para entender mesmo como é que funciona e para ter um curso aqui disponível. Eu sei que o John Truby lá levou 20 anos para criar a anatomia da história e mais 10 anos para criar a anatomia dos gêneros. Então é muito know-how, é muita expertise. No curso ali tá bem feitinho, assim, bem para nós brasileiros. É o conhecimento na íntegra, assim, não perde uma vírgula, não perde um conceito do original, só que eu, de uma forma pedagógica também, certificado pelo MEC, através da Faculdade Brasília, tem a pedagogia de acordo, entendeu? Eu quis realmente aqui fazer da melhor forma para a gente aplicar o conteúdo, ele vai na ordem que você vai criar a obra também, então a cada módulo ou a cada capítulo ali você já vai criando. Então, quando você chega no fim do curso, você chega no fim aqui da Anatomia da História, você já tem o esqueleto e a sua obra completa se você tiver feito tudo que ele fala, tudo que ensina. Entendeu? Praticando na ordem ali, você vai criando as camadas, vai criar sua trama e no fim você está desenvolvendo suas cenas, descrição e diálogo. Então é prático, é teórico, só que também totalmente prático e não é aquela coisa que você tem que estudar 1 milhão de conteúdos para depois aplicar e tal. Não, você vai criando na ordem certa, garantindo que você não vai encalhar mais, garantindo que você não vai mais desperdiçar sua inspiração, entendeu? Que você não vai engavetar e que você não vai estar sonhando um sonho de criança aqui. Não, porque existe o mercado, existe o best-seller, existe o negócio, está acontecendo e é possível a gente, tendo o conhecimento certo, aplicar e chegar lá de verdade, né? Então, eu passei por essa transformação, eu estou aqui criando minhas obras, estou sonhando aqui grande mesmo e sonhando com o pé no chão grande, com essa ambição de escritor, que eu sei que eu tenho comprometimento, eu sei que eu tenho a disciplina e o comprometimento com a excelência, sabe? Para chegar no bom resultado. O que me faltava era técnica. Agora eu estou na técnica, desenvolvendo, aprimorando, praticando e daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou ter lá meu best-seller e vou poder falar, ó, não sou mais só um amador com uma solução. Agora eu já sou mais, ó, meu best-seller aqui e tal, entendeu? Mas é uma novidade no mercado brasileiro. Isso pode ser muito revolucionário para você se você trabalha com outras atividades que envolvem storytelling, desde marketing, publicidade, vendas, porque você vai aprender a fazer essa jornada do problema até a solução de uma forma dramática, criar um impacto emocional. A mesma coisa para se você é professor e dá aulas, para você roteirizar a sua aula. Mesmo como um jornalista, para você escrever não ficção, mas você entender como estruturar da melhor forma, também para trazer esse impacto emocional, para manter a pessoa ali grudada, né, do começo ao fim da história. E naturalmente, para fazer storytelling, né, que já é uma outra coisa. Então, assim, narrativa ficcional, certo? Com os plot beats, com gênero e tudo mais, né? É uma coisa que é estrutura narrativa, e o corpo da história, né? Os subsistemas da história, tudo isso é o que a gente aprende lá na anatomia da história, né? Mas para histórias de narrativa de ficção, né? Mas isso também é útil para
anúncios, para aulas, para notícias, para não ficção, porque é o conhecimento fundamental, é a lógica fundamental por trás do texto, é a estrutura lógica do código de aprendizado, da nossa sequência de aprendizado, que um arco de herói, um arco de personagem, se você estuda e é envolvido com o negócio, você vai saber que é uma transformação, uma história de transformação. Ele começa e termina numa transformação, né? Mas como que você estrutura os passos entre mente? Qual que é a lógica desse arco do começo ao fim? Não adianta só repartir, enfatizar, 3 atos, 5 atos. Esses atos, um pedaço solto aqui, não vai ser a lógica por baixo mesmo. E aí na anatomia da história você aprende a fazer, você aprende como são essas etapas, né? Que começa pelos 7 passos, né? E depois vai para os 22 passos da trama completa e tal, entendeu? Só que você vai estudar o mundo da história, vai estudar o argumento moral e a temática da história, vai saber fazer a rede de personagens, vai saber trabalhar com símbolos e aí criar a trama e aí a sequência de cenas, que é a expansão da trama, todas as cenas. E aí você entra redigir mesmo. Você tem aqui o mapa da mina já pronto, você já tem o mapa. Você sabe as coisas que precisam estar presentes, não só na história, mas em cada cena. De que se trata cada cena. Então, quando você entra naquela cena para daí redigir, fazer os diálogos, aí você brilha, sua criatividade brilha mesmo. Você consegue explorar o caminho, tomar desvios e tal, com mais confiança também, porque você sabe aonde a história tem que chegar. Você pode viajar mais, na verdade, ser até mais jardineiro nesse caminho aqui, porque você sabe para onde vai. E você sabe quais partes fundamentais você não pode vacilar. Né? O que tem que ter, o que você não pode vacilar, quais são os seus problemas e desafios. Você olha tudo isso de antemão, antes de querer surfar o tubo. Você faz todo o treino do surf, do condicionamento físico, a teoria das ondas, entendeu? Sabe, para daí querer ter esse flow. Entendeu? Então, toda essa preparação da obra antes de redigir é fundamental. E tendo as técnicas certas, que aí você sabe que você vai se dedicar a criar uma obra que leva tempo, mas que você não vai desperdiçar aquela inspiração. É isso. Então, assim, será que você já olhou para o mercado, assim, já contemplou essa carreira de escritor e viu como tem pessoas se dando muito bem e gente bombando e gente ficando assim milionária, best-sellers, né, e tal? E, por outro lado, uma massa de escritores, 99% que, sabe, às vezes tira do bolso para colocar o livro no mundo e tal, e só se frustra, e daí fica com essa frustração e acaba sendo um sonho que morre ali, fica esse buraco na vida daquele escritor aspirante, né? Às vezes nem conseguiu ter uma primeira obra, né? Porque não sabia como funcionava. Então, nesse vídeo aqui, eu espero te ajudar, espero ter te ajudado aqui até o final desse vídeo a você entender como funciona, a você voltar a sonhar, que ter esperança, saber que é possível e que tem uma solução. E que eu vou estar te trazendo aqui também esse conteúdo para agregar valor de graça. Estou sempre ensinando e continuar essa troca aqui. Mas saiba que está no Brasil já a Anatomia da História. Se você quer conhecer de perto, fala comigo aqui, entre em contato ou busca lá anatomiadahistoria.com.br. Começa a entender que a solução existe, que eu estou aqui para te ajudar, para de repente estar revolucionando completamente, transformando aí sua vida com essas técnicas aqui, com esse conhecimento, que é comprovado, né? Que é uma coisa que eu estou nos meus primeiros alunos, eu estou escrevendo aqui meu best-seller, mas não fui eu que tirei isso da cartola, não fui eu que inventei. Então, John Truby, você também pode estudar, né, pesquisar, e você vai ver que eu estou te falando a verdade aqui, para o bem de todos nós, autores, autoras nacionais aqui, que a gente tenha um futuro muito próspero, sabe? Que a gente possa crescer com esse conhecimento aqui, emplacar obras e eventualmente, sabe, a médio e longo prazo, colocar o Brasil num outro patamar mesmo, entendeu? Como se a gente agora fosse aprender a jogar basquete lá com o pessoal dos Estados Unidos, entendeu? E elevar nosso nível. Sei que o Brasil já é um nível do basquete nível internacional, né? Então a analogia se aplica aqui. Se elevar o nível para que a gente chegue lá nas Olimpíadas e a galera tá falando, nossa, os brasileiros, opa, brasileiros aprenderam a jogar e sem ter reinventado a roda dentro do que é o mundo real.
Porque não adianta querer reinventar a roda, né? Fazer do meu jeito, meu flow, eu imprimo, eu autopublico. Ah, porque é esse texto comercial. Não, não é que é texto comercial, cara. É porque é o que o público consome, porque o que é bom naquele mercado. Se você viu um filme ou lê um livro e aí fala, eu quero ser escritor, é porque é um negócio que é bom, que tá no mercado, tá funcionando. Enfim, já dei aqui 20 voltas para te falar isso. É possível, o sonho é possível. Se você já é mais velho, já se frustrou, pode voltar a sonhar de novo. Isso aqui é a luz no seu fim do túnel. É possível sonhar em ser um grande autor, uma grande autora. Se você está começando e está com essa ambição e ainda nem se frustrou, sorte a sua. Você foi abençoado aqui por estar nesse vídeo, entendeu? Porque você sabe que tem o caminho, entendeu? Tem a solução, tá aí, tá no mercado, entendeu? Então vai depender agora de você, entendeu? As turmas estão sempre abertas, né? Então essa mentoria está em continuidade. Aí dá uma olhada lá, explora, tá bom? Confirma aí tudo que eu te falei, você vai ver que eu só te falei a verdade aqui. E assiste meus outros vídeos, tá? Continua aqui. Já se inscreve aqui, curte esse vídeo, continua acompanhando aqui a Anatomia da História, que eu vou estar te trazendo mais e mais técnicas, soluções para a gente se elevar junto aqui, se tornar grandes best-sellers. Esse é um sonho possível e vale a pena. Vamos lá, escritores!